Convido a igreja a se colocar em pé. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 16, do versículo 22 ao versículo 24. Esta semana, as quase 200 congregações do campo de Madureira estão estudando este texto, que nos foi ministrado ontem na matriz pelo nosso bispo Abner Ferreira. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gómeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Gómeres é uma medida, tá bom? 23. E ele disse, ou seja, Moisés: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã, ou seja, no sábado. 24. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Vamos orar. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor desvende os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra, que vidas sejam edificadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, ontem lá em Madureira, o bispo, ele ministrou uma palavra a partir deste texto. Eu não estarei aqui ministrando todo o conteúdo, até por conta do tempo, né? São 8h36. Então, eu, quando estava em casa estudando de novo esse texto, me veio à mente compartilhar com os irmãos 4 aspectos da mensagem desta semana. 4 aspectos. Os 4 aspectos que nós vamos ressaltar, reforçar na mente da Igreja da Taquara são esses. Primeiro aspecto: providência divina. Eu quero reforçar na mente e no coração da igreja: é real a providência divina. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Segundo aspecto que eu quero reforçar na nossa mente: cuidado para não ser influenciado, dominado, conduzido pela murmuração.
Terceiro aspecto, estejamos atentos aos princípios bíblicos. E quarto aspecto, não te esqueças da responsabilidade pessoal. Então, em primeiro lugar, vamos ressaltar aqui neste texto a providência de Deus. Irmãos, o povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, atravessou o deserto. Segundo os cálculos, só de 20 anos para cima eram quase 650 mil, só de 20 anos para cima, mas contando os abaixo de 20 e as mulheres, isso dá quase 2.500.000 pessoas atravessando o deserto, pois a Bíblia diz que nos 40 anos de travessia no deserto, de peregrinação no deserto, Deus sustentou essa multidão com maná que descia do céu, com a carne das aves que Deus enviou. A Bíblia diz que é como se uma rocha seguia aquela multidão e a água saía da rocha, os vestidos não se rasgaram e as sandálias não se envelheceram até chegar na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, diz a Bíblia, parou o maná de cair do céu, porque agora o povo ia viver do que plantasse, do que ia cultivar. Então, a providência de Deus, ela é certa. Aleluia. O Espírito Santo fale agora em cada coração esta verdade. Nesta tua caminhada cristã, pode ter momentos de apreensão, pode ter momentos de ansiedade, pode ter momentos de preocupação, mas hoje o Espírito de Deus, Ele coloca isso na tua mente. Não vai faltar graça, não vai faltar proteção, não vai faltar livramento, não vai faltar poder, não vai faltar direção de Deus na tua vida, porque Deus é o Deus que provê. Aleluia. Só o fato de nós termos chegado até aqui, na nossa caminhada, já é um testemunho da providência de Deus. Será que alguém aqui imagina que chegou até aqui porque é autossuficiente? Claro que não. Só Deus e cada um aqui sabemos como foi para a gente chegar até aqui. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história, cada um tem o seu testemunho. Agora, o que é comum a todos nós é Deus provê. E é interessante porque o versículo 4 deste mesmo capítulo de Êxodo diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Ou seja, interessante, né? O povo não podia colher pão para guardar para o dia seguinte. O povo
tinha que colher o pão necessário para aquele dia. E se surgisse na mente do povo assim, mas e amanhã? Aí entra a obediência e a fé. Não, amanhã Deus vai prover. Isso nos remete à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá. Isso aponta para a providência de Deus. Aleluia. Que o Senhor continue provendo na sua casa. Que o Senhor continue provendo na sua dispensa. Que o Senhor continue provendo na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Que não falte o sustento necessário para a sua vida física, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Então, a providência de Deus é certa. Segundo aspecto que eu creio que o Espírito Santo quer reforçar em nós hoje: cuidado com a murmuração. Guarde isso, que o seu pastor vai lhe dizer agora. A murmuração enfraquece. A murmuração enfraquece. A murmuração leva a pessoa a definhar espiritualmente. Irmãos, é impressionante, porque mesmo com a providência de Deus diariamente, ainda assim teve um grupo que murmurava. Já estou enjoado desse pão. Eu queria comer o que a gente tinha no Egito. Mas todo dia esse pão, não tem uma carne não? Não é que Deus mandou carne? Não faltou pão, não faltou carne, não faltou água, não faltou calçado, não faltou vestimenta. Mas atenção, também não faltou murmuração. Então, nós precisamos aprender com este registro, porque a murmuração fez com que muita gente não entrasse na terra prometida. A murmuração levou muita gente a perecer no deserto. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque se a providência de Deus ela continua real e disponível para nós, cuidado, porque ainda hoje existem murmuradores. Ainda hoje, infelizmente, até no meio do povo de Deus, existem pessoas que só focam o lado negativo das coisas. Sempre tem alguma coisa do que reclamar. Nunca é capaz de focar o lado positivo, o que está acontecendo. A atenção só é dirigida para o que não tem. Se esquece de enfatizar o que tem. Cuidado, porque isso é prejudicial para a nossa vida de comunhão com Deus. Cuidado, porque isso é capaz de contaminar quem está junto dessa pessoa. Então, muito cuidado com os assuntos, com as conversas. Cuidado com as mensagens do Zap que você recebe. Cuidado com as conversinhas pelos corredores.
quando isso surge no meio do povo de Deus, normalmente é a partir daquele que não está envolvido nas coisas da igreja. Está ali, mas não está envolvido. Aí só está. Você viu? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? E aí? Foi? Não foi? Pergunta se essa pessoa está participando do evangelismo aqui toda quarta-feira. Se essa pessoa está participando da comissão de visita. Se essa pessoa está participando do culto no lar. Se essa pessoa está participando da escola dominical. Se essa pessoa... Infelizmente, tem pessoas que ainda estão à margem. Estão de longe e olhando só as coisas ruins ou que não tem. Cuidado com a murmuração. Em casa, os irmãos não deixam de ler. 1 Coríntios capítulo 10. Não deixem de ler. 1 Coríntios capítulo 10. Para ler em casa, levar para casa. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo, ele fala do grupo de judeus que passaram pelo Mar Vermelho, o grupo de judeus que comeu maná, o grupo de judeus que bebeu água que saía da rocha, o grupo de judeus que passou por debaixo da nuvem. E a Bíblia diz assim: mas a maior parte deles pereceu. E sabe por que pereceu? Aí Paulo vai relacionar. Pereceram por causa da idolatria, pereceram por causa da prostituição, pereceram por causa da murmuração. Olha, tem que ler 1 Coríntios 10. Arthur, eles comeram maná do céu, mas pereceram. Por quê? Porque comeram maná, mas não deixaram de murmurar. Beberam da água que saía da rocha, mas não deixaram de murmurar. Passaram pelo rio, pelo Mar Vermelho, mas não deixaram de murmurar. Ou seja, a murmuração é aquilo que eu comecei falando. Ela define, ela destrói a pessoa. Que o Espírito Santo nos limpe, que o Espírito Santo nos encha dele, para que nós sejamos proclamadores, anunciadores de bênçãos, que da nossa boca saia palavras que edificam, que nós possamos distribuir e disseminar mensagens de bênçãos. Aleluia. Então, cuidado com a murmuração. Terceiro ponto, que eu creio que o Espírito Santo ele quer reforçar em nós aqui hoje: princípios bíblicos. Irmãos, a gente precisa fazer a cada dia um exercício na leitura bíblica. Guarde isso que eu vou dizer agora. Todos os mandamentos que nós encontramos na Bíblia, ele possui um princípio. O que é o princípio? Seria a essência daquele mandamento. Eu vou dar aqui dois exemplos. No Novo Testamento, e depois eu vou usar o exemplo do Velho Testamento, para a gente discernir e buscar entender o princípio. Que atenção, não quebre princípios bíblicos, porque princípio não se quebra, ainda que eu esteja envolvido na obra de Deus, mas o fato de eu estar envolvido na obra de Deus não me libera de quebrar princípios. Por exemplo, a mentira. Ah, mas eu
mentira é só para ajudar, está quebrando princípios, não vale. Por isso que Paulo disse a Timóteo: todo aquele que milita para ganhar o prêmio, ele tem que militar, ele tem que correr, ele tem que agir, ele tem que concorrer, competir, segundo as normas. Não pode quebrar princípios. Tem um texto do Novo Testamento que diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É Paulo escrevendo aos Coríntios: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A forma literária que Paulo está escrevendo isso é um mandamento. Saudai-vos, ele está mandando: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo é beijo, fazia parte da cultura dos judeus. Mas, irmãos, como eu disse, todo mandamento tem um princípio, que é a essência daquele mandamento. A cultura, ela muda, os costumes são diferentes, os tempos passam, mas atenção, os princípios, eles são permanentes. Então, por isso que a gente tem que ir para esse texto para buscar entender o princípio. Por quê? Porque na nossa cultura a gente não se beija. A gente beija no máximo é o pai, a mãe, a irmã, o nosso cônjuge. Eu aprendi na Assembleia de Deus. E nós, a convivência entre pessoas de diferentes sexos tem que ser com vigilância, prudência e cuidado. Então aqui os irmãos não cumprimentam as irmãs beijando as irmãs no rosto, não, isso aí não. Pois bem, mas é uma ordem. E aí, como é que a gente vai fazer para cumprir essa ordem? A gente vai procurar conhecer o quê? Qual é o princípio desse mandamento? Olha, saudai-vos uns aos outros com ósculo o quê? Santo. Então isso tem a ver com comunhão, amor, fraternidade. O princípio desse texto é o amor, comunhão, fraternidade. E mas na minha cultura, beijar eu não posso beijar, mas eu posso chegar e dizer assim: a paz do Senhor. É como se eu estivesse fazendo um ato, é como se eu estivesse fazendo um ato correspondente ao ósculo santo da época da igreja de Corinto. Eu estou seguindo o princípio do amor, da fraternidade e da comunhão. Como é bom a gente não perder esse costume do cumprimento. É porque essa disposição das cadeiras e dos bancos das nossas igrejas não contribui muito para isso não. Está arriscado, como ele ia sair e terminar o culto aqui, e se você perguntar assim, quem sentou exatamente atrás de ti, não vai saber dizer. O irmão lá não vai saber quem é que está sentado atrás dele, porque está um atrás do outro. A gente perde muito disso. Irmão, não deixa não deixa de cumprimentar uns aos outros não. Esse mundo está tão frio. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se a gente tomar cuidado, nós somos influenciados por essa frieza, essa indiferença. Não faça isso não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não é só com o microfone na mão não. Deixa Deus te usar. Não é só falando língua estranha não. Deixa Deus te usar. Não é só sapateando, cantando e pregando não. Deixa Deus te usar para você abençoar o teu irmão com uma saudação, um sorriso, um aperto de mão, uma consideração.
maduro. O povo de Israel, na sexta-feira, ele poderia, diferente dos outros dias, na sexta-feira, ele poderia colher pão em dobro. Por quê? Porque Deus falou o seguinte: no sábado não cai maná do céu, porque o sábado é dia de descanso. Por isso que na sexta-feira o povo estava colhendo em dobro. Se colhesse dobro de segunda para terça, sabe o que ia acontecer com essa sobra na terça-feira? Ia estar estragado, ia cheirar mal, ia ter bicho. Mas quando eles colheram em dobro na sexta-feira, no sábado não tinha mau cheiro, não tinha bicho. Por quê? Não houve quebra de princípios. Então o princípio do sábado, irmãos, é o descanso. O ser humano, ele precisa descansar. O ser humano, ele precisa repousar. O ser humano, ele precisa dormir. O bispo fala uma coisa muito interessante. Sabe por que a gente se cansa? Para descansar. A gente se cansa para descansar. Que o Espírito de Deus opere na vida de cada membro da taquara, a mesma bênção que Davi registrou no Salmo 4: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes abundar em segurança. Deus te abençoe com a bênção do sono. Deus te abençoe com a bênção do descanso. Que Deus te abençoe para que você, quando for para o seu leito e deitar a cabeça no seu travesseiro, que o Espírito de Deus opere calma, paz, tranquilidade na tua alma, no teu espírito, na tua mente. O princípio do sábado é o descanso. E a pessoa separar um tempo para se dedicar mais à oração e à leitura das Escrituras. Para a pessoa separar um tempo maior para se dedicar à adoração, ao culto. Esse é o princípio do sábado. Infelizmente, quando Jesus veio a esse mundo, muitas autoridades religiosas já tinham esquecido desse princípio. Jesus teve que confrontá-los, porque Jesus curava no sábado. Olha o ponto que eles chegaram. Os fariseus e os doutores da lei chegaram ao ponto de proibir que houvesse cura no dia de sábado, porque eles consideravam a cura um trabalho. Então eles disseram o seguinte: vocês têm os outros dias da semana para serem curados. Olha só isso, não vem sábado aqui não. Jesus teve que dizer: hipócritas, se você, quando sair da sua casa no sábado de manhã, encontrar um animal dentro de um poço, tu não vai tirar ele de lá? Tu vai deixar o animal morrer porque é sábado? Você não tira. Quanto mais este que estava aprisionado, ele pode ser curado. E aí Jesus falou assim: o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. Para a gente ter momentos de descanso, irmão, até a terra ela precisa de um tempo de descanso. Até a terra. Sabia disso? E o povo de Israel, ele também desprezou essa orientação de Deus, porque quando Deus bota o povo na terra de Canaã, Deus instrui até quanto à atividade agrícola. O povo tinha que
lavrar, plantar, colher, trabalhar durante 6 anos. No 7º ano tinha que deixar a terra descansar. Interessante, né? O Senhor te deu uma noite de descanso. O Senhor te deu uma noite de paz. O Senhor guarde a tua mente, o teu coração, a tua alma. Aleluia. Senhor, eu intercedo agora em favor de cada membro da taquara. Não permita que as preocupações, as aflições, as angústias roubem o descanso do teu povo, tirem o sono da tua igreja. Senhor, ministra sobre eles a tua paz, o teu descanso, ministra sobre eles o teu bálsamo, o teu refrigério, Senhor. Aleluia. Princípios bíblicos. Não quebre princípios bíblicos. E leia a Bíblia, orando e pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu conheça os princípios que o Senhor tem estabelecido na sua palavra. Então, atenção, esse é um princípio bíblico. Eu tenho que tirar em algum momento da minha semana ou do meu dia um tempo para me dedicar à oração, à leitura bíblica, à adoração. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. A gente precisa se exercitar espiritualmente. E agora eu vou dar um testemunho meu. Os irmãos sabem que eu completei, para a glória de Deus, 60 anos. Eu sei que não parece, mas eu já cheguei a 60. Irmãos, eu quase que eu tenho 60 anos nessa igreja. Porque quando eu nasci, meus pais eram de Madureira, eu fui apresentado no culto de Madureira. Se o Marcos Santana não vigiar, ele se acostuma com essa igreja. Se o Marcos Santana não vigiar, ele entra no culto quando está cantando em 212. Estão entendendo? Não é novidade. Está lendo o Salmo 23? Não é novidade. Está orando de joelho? Eu oro em casa. Preciso orar na igreja. Não estou dando aqui um testemunho. Caetano, todo dia que eu venho à igreja, isso vem na minha mente. Não se acostume. Ora, está orando? Ora. Está cantando? Cante. Está lendo a Bíblia? Leia. A igreja está glorificando? Glorifique. Pastor está pedindo para levantar a mão? Levanta. Está pedindo para dar glória? Não se acostume. Deixa o Espírito de Deus te renovar. Cada culto que você participar. Deixa o Espírito te renovar em cada culto que você participar. Cada culto que você participar, o Espírito quer te renovar. Sabe por quê, igreja? Deus fala conosco nessa noite. Porque há um vento de fresca que sopra lá fora e quer apagar essa chama no teu coração. Mas nessa noite Deus manda azeite, manda óleo para avivar a igreja, para a gente não ser atingido por essa frieza que está lá fora. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de poucos não, hein? O amor de muitos se esfriará. Eu não quero estar entre esses muitos. Eu não quero estar entre esses muitos. Aleluia. Eu quero continuar dando glória a Deus e aleluia. Quero continuar cantando os hinos. Quero continuar orando. Eu quero continuar lendo a palavra. E por último, eu quero reforçar aqui esse aspecto da responsabilidade pessoal. Então, atenção. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Vou fazer uma conexão
A providência de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Deus provê? Provê. Mas de manhã tu tem que abrir a porta, sair da tenda e ir para o campo para colher o maná, para poder levar para casa, cozinhar, botar no fogo, botar na água para comer. Ok? Então, nós precisamos sempre ter em mente que existe uma parcela de responsabilidade nossa no estado da nossa vida espiritual. E aí eu vou encerrar com esse texto aqui. Nem foi lido ontem, mas eu quero contribuir com essa ministração. 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu quero conectar esse versículo com esse último aspecto: responsabilidade pessoal. A providência de Deus não anula a nossa responsabilidade, a nossa parte. Nesse processo tem uma parte que é com a gente. Então, irmãos, orar a gente tem que orar, vigiar a gente tem que vigiar, crer que Deus opera, a gente tem que crer. Agora atenção, tem uma parte que é contigo, é comigo. Então vamos ler juntos, de pé, vamos ficar em pé. 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos cantar aí um hino? Vamos ler juntos? Olha que interessante esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia! Então a gente tem que cuidar de nós mesmos. A gente não pode esquecer de cuidar de nós. Ah, mas eu tenho que amar o meu próximo. Para eu amar ao próximo de maneira adequada, eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Quem não tem uma relação adequada consigo mesmo terá dificuldades de se relacionar com o próximo. Cuidado, porque o amor ao próximo não anula o amor a mim mesmo. Porque o amor a mim mesmo é a referência para eu amar adequadamente o próximo. Responsabilidade pessoal. Deus provê? Provê. Deus opera? Opera. Deus age? Age. E aí? Vou deitar numa rede e ficar balançando, esperando tudo que Deus faz por mim? Não. Essa noite o Espírito de Deus diz: levanta da rede, calça o sapato, penteia o cabelo, bota a roupa e vai, porque te salvarás a ti e a outros também. Aleluia.